Boa noite, turma. É um prazer estar aqui falando com vocês, nos aproximando um pouquinho nesse período de quarentena. E agora foi proposto para nós professores desenvolver esta metodologia onde a gente possa conversar com vocês sobre a atividade que está sendo proposta desta semana. O assunto da nossa atividade será o diagnóstico de cisticercose. Não sei se vocês lembram, mas o nosso último conteúdo teórico em sala de aula foi sobre teníase e cisticercose. Tá? Então, são duas parasitoses provocadas pelo mesmo parasita, porém com doenças e epidemiologia diferentes. Vamos lá. A teníase e a cisticercose, a gente fala complexo teníase e cisticercose, por constituir duas entidades mórbidas, quer dizer, dois tipos de doenças, dois tipos de parasitoses, causada pela mesma espécie de parasita, que são cestoides. Tá? Nós falamos disso na aula passada, que são parasitas mais desenvolvidos, multicelulares. Estes parasitas são conhecidos também como solitárias, por abrigarem apenas uma em cada indivíduo, geralmente. Tá? Então, a teníase ela é provocada pela presença da forma adulta do parasita, da Taenia solium ou da Taenia saginata, no intestino delgado do homem. Então, quer dizer que é uma parasitose que vai estar envolvida com o intestino delgado. Já a cisticercose, ela é provocada pela larva, pelo cisticerco, tá? Apenas da Taenia solium. E ela vai abrigar diversos tipos de tecidos, quer dizer que ela pode se alocar, às vezes, no sistema nervoso central, às vezes no olho, às vezes nos músculos, ou seja, é uma doença, é uma morbidade somática, está relacionada com tecido, por isso ser somática. Já a teníase seria uma morbidade intestinal. A teníase é a morbidade, então, relacionada à parasitose intestinal, tá? E essa morbidade, essa parasitose, contém um ciclo heteroxênico, então quer dizer que vai ter envolvido dois tipos de hospedeiro, tá? O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta, tá? Do verme. Então, o homem é quem vai abrigar o verme na fase adulta. Que verme é esse? A tênia, tá? A tênia, então, pode ter espécies diferentes. Então, se esse verme passa a fase larvária dele num porco, a gente fala que é a Taenia solium. E se a fase larvária passa-se em vacas, em ovinos, chama-se Taenia saginata. Então, vamos falar um pouquinho, então, recordar o ciclo. Tá? Então, o ciclo da teníase é um ciclo heteroxênico, tá? Onde o homem, o hospedeiro definitivo, vai ter o verme adulto. Esse verme adulto, então, vai ter a escólex, a cabeça deste verme, fixada no intestino. Tá? E esse verme vai se desenvolvendo até ficar de 5 a 12 metros, a depender da espécie, se é Taenia solium ou saginata. O corpo dele é segmentado em proglótides, lembra da gente falar disso? Então, o homem, ao defecar, ele elimina as proglótides grávidas. Essas proglótides, esse fragmento do corpo dele, contém inúmeros ovos. Tá? Então, o homem elimina esses ovos no meio ambiente e essas proglótides vão se romper e liberar os ovos. Tá? Que cada proglótide pode conter de 50 a 100 mil ovos. Tá? E esses ovos no meio ambiente podem ficar até 2 meses, a depender da temperatura, umidade, mas eles, como tem uma membrana quitinosa, quer dizer, como ele tem uma casca proteica, eles podem sobreviver até 2 meses. Após a eliminação dessas proglótides e dos ovos no ambiente, o hospedeiro intermediário vai ingerir esses ovos. Tá?
No hospedeiro intermediário, esses ovos vão liberar o embrião hexacanto ou a larva oncosfera, que vai penetrar na mucosa intestinal, alcançar a corrente sanguínea e vai se instalar nos tecidos deste hospedeiro. Tá? Alojado nos tecidos, o embrião vai se desenvolver numa larva chamada cisticerco. Então, vamos pensar que o indivíduo liberou as proglótides grávidas, elas liberaram os ovos e veio um porco e se alimentou desses ovos. Esses ovos, então, liberaram o hexacanto, que é a larva, né, que conseguiu alcançar o músculo, desenvolvendo, então, o cisticerco. Quando o indivíduo ingere uma carne mal passada contendo cisticercos, a gente falou ainda vulgo canjiquinha, né? Esse cisticerco vai alcançar o tubo digestivo do indivíduo por ação de enzimas digestivas e liberar o verme, né? A Scolex. Tá? Então, vai dar início ao novo ciclo. Então, a teníase, ela é transmitida a partir da ingestão de carne mal cozida, tá? Contendo cisticerco. Então, carne de vaca ou porco que contém o cisticerco. Tá? Esses cisticercos vão ser ingeridos e vai sofrer uma desinvaginação, quer dizer, os cisticercos vão liberar a tênia. Tá? E essa tênia, a partir de então, né, vai se desenvolver no intestino do indivíduo. O diagnóstico da teníase pode ser clínico, feito direto pelo médico, mas como o indivíduo tem uma fase assintomática, então é complicado de o médico conseguir decifrar que é uma teníase. E o diagnóstico laboratorial, que nós farmacêuticos estamos envolvidos quando a gente vai trabalhar em laboratório, ele pode ser de 3 formas, tá? Então, o que é mais comum, o mais utilizado, será através de proglótides ou parasitológico de fezes. Quer dizer que o indivíduo vai levar para o laboratório uma amostra de fezes. E nessa amostra de fezes é que a gente vai pesquisar se tem ou não ovos ou proglótides da tênia. Tá? Lembrando que pelos ovos, eu não consigo distinguir se a tênia sólio ou saginata. Já pelas proglótides, é possível ver pelas ramificações, a quantidade de ramificação que a proglótide tem, e um laboratorista experiente consegue identificar se é uma tênia sólio ou saginata. Então, vejam aqui, seria então uma amostra de fezes, né? Nessa primeira figura aqui. E essa parte esbranquiçada que a gente consegue observar no excreta são as proglótides, tá? Então, a gente consegue até pegá-la, né? Ela fica no tamanho de 1 centímetro a 2 centímetros, pode observar aí na figura 2, que o indivíduo consegue observar, tá? Então, essa seria a proglótide liberada pelo indivíduo. Nessa figura 3 aqui, a gente faz a tamização, quer dizer que eu coloco uma proglótide numa lâmina com lamínula, com a tintura e levo no microscópio, eu consigo ver as ramificações que possui no interior da proglótide. Então, essa figura 3, essa avermelhada aqui, tem 2 proglótides, tá? Uma de tênia sólio e a outra da tênia saginata. Tá? Essas proglótides, eu consigo observar essas ramificações no microscópio. Então, vou colocar a proglótide entre lâmina e lamínula e levar no microscópio. Tá? Já a figura 4 ali seria a última figura, um ovo de tênia. Tá vendo que ele tem uma membrana bem quitinosa, ele é bem arredondadinho, tem a membrana bem quitinosa. Então, pelo parasitológico de fezes, pode ser observado ou pode fechar o diagnóstico. Se observar o ovo, então eu vou liberar o exame como presença de ovo de tênia SP porque eu não consigo distinguir se é uma espécie de tênia sólio ou saginata, ou eu posso colocar ainda no laudo, se foi observado proglótides, presença de proglótides de tênia sólio ou
presença de proglótides de tênia saginata. Esse tipo de diagnóstico é o diagnóstico mais barato, nós já falamos isso em sala de aula, que exame de fezes é barato, tá? E tem uma alta especificidade e sensibilidade, quer dizer, o indivíduo nos primeiros sintomas, ele já começa a liberar proglótide, então já é possível eu conseguir distinguir ou diagnosticar a doença. Agora, então, nós vamos falar da cisticercose, tá? Uma vez que a atividade que nós vamos fazer ou que vai ser proposta vai estar relacionado ao diagnóstico apenas da cisticercose. Tá? A cisticercose é uma variação do ciclo da teníase, tá? Então, são duas doenças diferentes provocadas pelo mesmo parasita. Isso nós já falamos disso, tá? A cisticercose, ela acontece quando o indivíduo ingere os ovos da tênia. Então, vamos pensar. O indivíduo foi lá, defecou no meio ambiente, tá? Ele libera proglótide, essas proglótides se rompem e liberam ovos. Por azar do destino, alguém vai lá e contamina-se com esses ovos. Quer dizer, bebe a água contaminada com esses ovos, ou foi preparado um alimento de uma pessoa que tinha liberado esses ovos e então se contaminou. Então a pessoa vai adquirir os ovos diretamente. E esses ovos vão liberar o cisticerco, tá? Então é diferente da teníase porque não tem outro hospedeiro. O homem é o único hospedeiro da cisticercose, tá? Enquanto que a teníase é uma infecção intestinal, a cisticercose é uma doença somática, quer dizer, somático está relacionado a tecido, tá? A cisticercose é uma alteração provocada pela larva da teniasólio, tá? Então, esta cisticercose acontece a partir da ingestão de ovos de teniasólio. Esses ovos vão chegar no intestino do indivíduo, o indivíduo vai liberar a oncosfera, tá? Essa oncosfera vai migrar por tecidos, então no tecido onde ele achar mais conveniente, que tenha pH e nutrição, ele vai se desenvolver no cisticerco, tá? Então a gente já falou isso, a pessoa tem ovos de solitária na cabeça, quer dizer que ele tem o cisticerco. Na verdade, esse indivíduo tem a cisticercose. A transmissão da cisticercose pode ser de 3 formas, tá? Uma autoinfecção externa, tá? Então, quando o indivíduo foi lá, liberou os ovos da tênia, né? Liberou a proglótide que liberou os ovos no meio ambiente. E o portador desta tênia, ou quem liberou, né, levou a mão suja de fezes, ou quer dizer, não fez a higienização adequada, tá? Em plena época de coronavírus que a gente está falando, lava as mãos, então também pode se pegar cisticercose, tá vendo? Vamos lavar as mãos. Então, a autoinfecção externa é quando o próprio indivíduo libera os ovos e leva a mão à boca, tá? Então, ele fez uma autoinfecção externa, tá? Pode ser provocada também a contaminação por uma autoinfecção interna, tá? Então, o indivíduo que teve vômitos ou um movimento de retroperistaltismo, quer dizer, ele levou as proglótides grávidas para dentro do seu organismo novamente, essa proglótide liberou ovo, esse ovo liberou o cisticerco que foi para dentro do próprio indivíduo. Ou a heteroinfecção, quando o indivíduo vai lá, defeca no meio ambiente, outra pessoa se contamina com os ovos da tênia, ok? O desenvolvimento da cisticercose, então, se dá pela fixação do cisticerco no tecido. Esse cisticerco pode se fixar por uma ação mecânica, tá? Deslocando e comprimindo os tecidos, ou por uma ação inflamatória, ou também, né, porque pode acontecer das duas formas. Né? E nessa reação inflamatória vai ser observado a presença de linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, que são células
relacionadas à defesa do indivíduo, quer dizer, o organismo vai tentar expulsar esse cisticerco, tá? E nessa tentativa de expulsar este cisticerco, que seria um indivíduo estranho, né? Ele provoca uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória é importante porque para o diagnóstico a gente vai observar o aumento do número dessas células, tá? Como tem aqui linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, quer dizer, o indivíduo vai fazer o exame de sangue e observa uma eosinofilia, tá? Então, quer dizer, o aumento do número de eosinófilos. Quando tem esse aumento do número de eosinófilos no sangue do indivíduo, está relacionado com um verme, então é um dado que o médico fala assim, opa, eosinofilia, no seu exame de sangue, no seu hemograma, foi observado um aumento do número de eosinófilos, denominada eosinofilia. Então, é possível que você esteja contaminado com algum verme. Vamos descobrir qual é, tá? Porque apenas pelo exame de sangue, pelo hemograma, a gente não consegue diagnosticar, mas consegue ter um dado muito importante, que seria, no caso, a presença de eosinófilos, o aumento do número de eosinófilos na corrente sanguínea. Como a cisticercose ela é desenvolvida, é uma doença somática, quer dizer que desenvolve em tecidos a partir da lavra do cisticerco que se instala ou no tecido nervoso, que é um dos mais comuns, ou no globo ocular, ou no tecido subjacente da pele. Tá? Então, a partir de cada tipo de tecido infectado, vai-se ter-se reações diferentes. Então, o diagnóstico está baseado nas reações que o indivíduo vai ter. Lembrando que o mais comum é o cisticerco alcançar o sistema nervoso central. Não existe uma definição por que seja mais comum esta aquisição, esse cisticerco se desenvolver no sistema nervoso. Mas, diante dos casos já estudados, sabe-se que é o local dos mais propensos. Então, está relacionado com nutrição, com tipo de umidade, com tipo de pH, tá? E os diagnósticos que podem ser feitos são de cunho imunológico e radiológico e exame anatomopatológico. O exame anatomopatológico, nós farmacêuticos não temos o dever ou não cabe à nossa profissão fazer esse tipo de exame. Então, eu não vou falar. Já existe uma especialização em radiologia. Então, o indivíduo faz esse curso, tá? E através de exame de raio-x, ultrassom, a ressonância magnética, ele consegue então fechar o diagnóstico para a cisticercose. O mais usado que vai ser discutido na atividade será os exames de cunho imunológico. Então, exames laboratoriais de cunho imunológico. Lembra que eu falei para vocês que um exame imunológico a gente vai pesquisar a presença do antígeno ou a presença do anticorpo que o indivíduo produziu quando esse antígeno, quer dizer, quando esse cisticerco entrou no organismo. Tá? Os exames imunológicos, eles têm metodologias diferentes. Então, existe a reação de Weinberg, imunofluorescência indireta, ELISA, hemaglutinação, imunoeletroforese, quer dizer, são metodologias que eu posso utilizar para encontrar anticorpos do cisticerco. Então, vamos pensar. O indivíduo foi infectado com a Tenersolium, né, e com ovos da Tenersolium, então desenvolveu o cisticerco no seu sistema nervoso central. O cisticerco seria o antígeno. O organismo, para tentar se defender, produz um anticorpo. Então, as metodologias desenvolvidas estão na pesquisa desses anticorpos específicos da cisticercose, uma vez que o organismo é cheio de anticorpo. Mas eu tenho que encontrar uma metodologia que consiga reconhecer um anticorpo específico da cisticercose. Assim, no roteiro que mandei para vocês, tem diversos artigos publicados falando das metodologias utilizadas
para o diagnóstico laboratorial da cisticercose. O que vocês vão fazer? Após ler as metodologias que cada artigo desenvolve, nós vamos desenvolver um mapa mental. O que é a atividade de mapa mental? É onde eu vou fazer roteiros ou resumos do que foi lido a partir de setas ou organogramas. Veja só. Então, o que estou propondo hoje para vocês é, após a leitura dos artigos, desenvolver um mapa mental, que seria um modo de fixar os diagnósticos da cisticercose. Tá? Então, o tema central do nosso mapa mental será o diagnóstico de cisticercose. Cada seta ou cada observação que sairá do tema central, que seria diagnóstico de laboratório, vai significar um tipo de metodologia. Exemplo, lá do diagnóstico de cisticercose, eu vou criar uma seta. Análise do líquor, análise do LCR. Quais as alterações ou como pode ser feita essa análise? Então, quais as alterações do líquor? Tem um artigo que vai falar disso. Que vai acontecer, né, diante da cisticercose. Então, vai ter pleocitose, quer dizer, um aumento do número de células no líquor. Vai ter uma hiperglicorraquia, quer dizer, um aumento de uma proteína no líquor. E pode ter a presença de eosinófilos aumentados, tá? Então, cada tipo ou cada alteração de cada metodologia deve ser citada, tá? Então, por exemplo, voltando ao exemplo que eu coloquei, no diagnóstico do líquor, então eu vou observar se o líquor está límpido, tá? Qual a alteração que acontece diante de uma cisticercose. Então, o indivíduo teve que colher o líquor, tá? Esse líquor vai ter um processo inflamatório, então ele vai estar turvo. Tá? Vai ter uma presença de proteína aumentada, então vai ter o que a gente chama de hiperglicoproteinorraquia. Vai ter aumento do número de células, vai ter uma pleocitose, com predomínio de eosinófilos. Então, o termo correto é uma eosinofilorraquia, quer dizer, um aumento de eosinófilos dentro do líquor do indivíduo. Para cada tipo de metodologia desenvolvida ou discutida nos artigos, vai se criar uma seta. E para cada seta, vai se criar outras subsetas, mostrando as alterações que a gente vai encontrar, ok?